R$ 300 por mês. Ela é pequena, mas come pouco. E se for bonita com os clientes, pode até render mais. Essas foram as palavras que selaram meu destino quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Meu próprio pai, aquele que deveria me proteger do mundo, estava me negociando como se eu fosse um animal de estimação que ele não conseguia mais sustentar. Ali, na mesa da cozinha da nossa casa humilde em Colatina, interior do Espírito Santo, minha infância foi vendida por 300 míseros reais mensais para uma mulher que todos na cidade conheciam pelo nome de Dona Marlene, mas que ninguém ousava criticar abertamente porque ela tinha dinheiro, influência e, principalmente, segredos de meio mundo guardados nos quartos da pensão dela. Deixe-me me apresentar direito para vocês, que vão me acompanhar nessa jornada dolorosa, mas necessária, de ser contada. Meu nome é Rosângela Ferreira dos Santos. Tenho hoje 73 anos bem vividos, sou natural de Colatina, e o que vou compartilhar aqui não é história inventada para chocar, não é drama de novela das 8, é a verdade mais crua e dolorosa que uma mulher pode carregar. É o relato de quem sobreviveu ao inferno na Terra e hoje, depois de décadas, encontrou coragem suficiente para abrir o coração e mostrar que mesmo nos piores abismos da existência humana, ainda é possível encontrar uma fagulha de esperança para se agarrar e subir de volta à superfície. Minha mãe, coitada da Dona Aparecida, tinha morrido no parto da minha irmã mais nova quando eu completei 7 anos. A bebê não resistiu nem 3 dias, e meu pai, seu Osmar, que já bebia mais do que trabalhava, desandou de vez depois disso. Ele era mecânico de uma oficina pequena na saída da cidade, daquelas que consertava mais bicicleta velha e motocicleta encourada do que carro de verdade, mas pelo menos colocava comida na mesa e mantinha um teto sobre nossas cabeças. Depois que mamãe morreu, ele começou a faltar no serviço, a chegar em casa fedendo a cachaça e chorando pelos cantos, chamando o nome dela no meio da madrugada como se ela fosse aparecer na porta do quarto só porque ele estava gritando alto o suficiente. Eu, menina como era, tentava cuidar da casa do jeito que conseguia. Fazia café aguado, esquentava a comida que sobrava do dia anterior, varria o chão de terra batida e tentava manter tudo organizado como minha mãe fazia. Mas criança não substitui mãe, por mais que se esforce, e a casa foi se deteriorando, igual ao coração partido do meu pai. As paredes descascavam, o fogão a lenha ficava mais tempo apagado do que aceso, e a cama deles, que antes cheirava a lavanda e carinho, agora só exalava tristeza e abandono. Foi numa tarde quente de janeiro, daquelas em que até o vento parece ter preguiça de soprar, que Dona Marlene apareceu na nossa porta. Ela era uma mulher robusta, de uns 50 e poucos anos, sempre bem vestida com roupas que claramente custavam mais do que meu pai ganhava em 3 meses. Tinha cabelo pintado de um loiro artificial que brilhava muito no sol, unhas sempre feitas e um perfume forte que chegava antes dela e ficava no ar muito depois que ela saía. Todo mundo na cidade sabia que ela era a dona da pensão mais movimentada da região. Um lugar onde homens de negócio, caminhoneiros e até alguns políticos iam para se divertir, longe dos olhares das esposas e da sociedade hipócrita que fingia não saber o que acontecia lá dentro. Lembro-me de cada detalhe daquela conversa, porque foi o momento exato em que minha vida se partiu ao meio. Dona Marlene sentou-se na nossa mesa cambaleante, abriu uma bolsa de couro legítimo e colocou em cima da madeira gasta uma quantia de dinheiro que meus olhos de criança jamais tinham visto junta. Meu pai, com os olhos vermelhos de tanto beber e chorar, olhava para aquelas notas como um homem perdido no deserto olha para um oásis. Ela falava baixinho, mas eu conseguia escutar cada palavra de onde estava encolhida, atrás da cortina velha que separava a cozinha da sala. Osmar, você sabe que eu sempre gostei de ajudar as famílias da cidade. A menina está crescendo bonita, e aqui sozinha contigo, sem uma figura materna para orientar, pode acabar se perdendo pelo mundo. Na minha casa, ela vai ter comida boa. Todo dia, roupa limpa, vai aprender a se comportar como uma mocinha direita e você ainda recebe uma ajuda mensal para se reerguer.
A voz dela era doce como mel envenenado, cada palavra cuidadosamente escolhida para soar como benevolência, quando na verdade era pura maldade disfarçada de caridade cristã. Meu pai não respondeu imediatamente. Ficou ali, mexendo no copo vazio, olhando ora para o dinheiro, ora para mim, como se estivesse pesando na balança sua consciência contra sua necessidade. Eu podia ver a luta acontecendo dentro dos olhos dele, a parte que ainda restava do homem que minha mãe amava brigando contra o bêbado desesperado em que ele havia se transformado. Por um momento, achei que ele ia levantar da cadeira, pegar Dona Marlene pelo braço e mandar ela sair da nossa casa imediatamente. Por um momento, ainda acreditei que meu pai me protegeria como um pai deveria proteger sua filha, mas então ele suspirou fundo, estendeu a mão trêmula e tocou no dinheiro como quem toca numa relíquia sagrada. Ela vai estar segura na sua casa? Vai estudar? Vai ter o que precisa? Sua voz saiu rachada, quase um sussurro, como se ele mesmo não quisesse ouvir as palavras que estavam saindo da própria boca. Dona Marlene sorriu, e aquele sorriso tinha a frieza de uma cobra prestes a dar o bote. Claro que sim, Osmar. Ela vai ser tratada como uma princesa. Vai ter tudo que uma menina da idade dela merece ter. Foi nesse momento que saí de trás da cortina e corri para meu pai, agarrando-me nas pernas dele com toda a força que meu corpinho magro conseguia reunir. Papai, eu não quero ir. Eu prometo que vou cuidar melhor da casa. Vou aprender a cozinhar direito, não vou dar trabalho. Por favor, não me manda embora. Chorava tanto que mal conseguia falar. As palavras saíam entrecortadas pelos soluços desesperados de uma criança que pressentiu que algo terrível estava para acontecer. Ele me pegou no colo pela última vez, me abraçou apertado, e eu senti o cheiro de cachaça misturado com lágrimas na camisa velha dele. Rosângela, minha filha, o papai não consegue mais cuidar de você direito. A Dona Marlene vai te dar uma vida melhor. Vai te ensinar coisas que eu não sei ensinar. É só por um tempo, até eu me acertar na vida. Aí eu venho te buscar. Mas no fundo dos olhos dele, mesmo através da névoa do álcool e do desespero, eu podia ver que ele sabia que estava mentindo, que estava me entregando para algo que talvez fosse irremediável. Dona Marlene se levantou, guardou o dinheiro na bolsa e me estendeu a mão com aquele sorriso falso colado no rosto. Vamos, querida. Sua nova vida está esperando. Olhei mais, uma vez para meu pai, implorando com os olhos que ele mudasse de ideia, que dissesse que tudo aquilo era só uma brincadeira cruel. Mas ele desviou o olhar, se serviu outro copo de cachaça e fez um gesto com a mão para que eu fosse embora. Peguei na mão de Dona Marlene e caminhei com ela até o carro preto estacionado na frente da nossa casa. Era um carro grande, brilhante, que destoava completamente da nossa rua de terra e das casas simples dos vizinhos. Enquanto ela ligava o motor, olhei pela janela e vi meu pai parado na porta, segurando aquele copo como se fosse a única coisa sólida que restava no mundo dele. Acenou para mim, um aceno triste e culpado, e foi a última vez que vi o homem que deveria ter sido meu herói, mas que escolheu ser meu primeiro algoz. O carro se afastou devagar pela estrada poeirenta, levando-me para longe da única vida que eu conhecia. Pelos próximos 15 anos, eu ia descobrir que existem muitas maneiras de uma criança morrer sem que o corpo pare de respirar, e que o inferno não é um lugar que fica embaixo da terra. Às vezes, ele fica bem no meio da cidade, escondido atrás de fachadas respeitáveis e sorrisos que escondem a maldade mais pura. A pensão de Dona Marlene ficava na rua principal de Colatina, uma construção grande de 2 andares pintada de rosa claro, com janelas sempre fechadas por cortinas vermelhas grossas que não deixavam ninguém ver o que acontecia lá dentro. Por fora, parecia uma casa comum, talvez até elegante demais para os padrões da cidade. Mas por dentro era um labirinto de quartos pequenos, corredores mal iluminados e segredos que as paredes guardavam como se fossem cofres. O cheiro que tomava conta do lugar era uma mistura estranha de perfume doce, cigarro e algo mais que eu só fui entender anos depois.
Era o cheiro do medo e da resignação de quem teve os sonhos arrancados muito cedo. No primeiro dia, Dona Marlene me apresentou às outras meninas como se eu fosse um bichinho de estimação novo que ela tinha acabado de adquirir. Meninas, esta é a Rosângela. Ela vai morar conosco a partir de hoje. Quero que cuidem dela, ensinem as regras da casa e mostrem como as coisas funcionam por aqui. Eram 7 meninas ao todo, de idades que variavam entre 12 e 18 anos. Todas com aquele mesmo olhar que eu não sabia interpretar na época. Uma mistura de tristeza, cansaço e uma espécie de morte por dentro que só quem passou por coisas inomináveis consegue desenvolver. A mais velha se chamava Carmen, tinha 18 anos e cabelos castanhos que ela sempre mantinha presos num rabo de cavalo apertado. Foi ela quem me levou para o quarto que eu dividiria com outras 2 meninas, Júlia e Fernanda, ambas com 14 anos e que já estavam na pensão há mais de 2 anos. O quarto era pequeno, com 3 camas estreitas, um guarda-roupa velho e uma janela pequena que dava para o quintal dos fundos. Carmen sentou na minha cama, me olhou com aqueles olhos cansados de quem já viu o mundo acabar várias vezes e disse as palavras que eu jamais esqueceria. Escuta bem, Rosângela. Aqui você vai aprender que existem 2 maneiras de sobreviver. Fingindo que não está acontecendo nada com você, ou enlouquecendo. Eu escolhi a primeira e recomendo que você faça o mesmo. Nos primeiros dias, eu ainda tinha a esperança de que aquilo fosse temporário, de que meu pai viria me buscar assim que conseguisse se acertar na vida como ele tinha prometido. Dona Marlene me tratava bem, me dava comida na hora certa, roupas limpas e até alguns doces de vez em quando. Eu ajudava com os afazeres da casa, varria os quartos, organizava as toalhas e até então acreditava que estava mesmo sendo cuidada por uma mulher bondosa que queria me dar uma vida melhor. As outras meninas me observavam com uma pena disfarçada, como se soubessem de algo que eu ainda não tinha descoberto, mas ninguém falava claramente sobre o que me esperava. Foi numa noite de sábado, quando a casa ficou mais movimentada que o normal, que eu comecei a entender onde realmente tinha ido parar. Homens chegavam e saíam, subiam e desciam as escadas, e sempre tinha música tocando para disfarçar os outros sons que vinham dos quartos. Dona Marlene me mandou ficar no meu quarto, disse que as crianças precisavam dormir cedo e que eu não devia sair de lá por nada. Mas criança é curiosa por natureza, e eu fiquei com o ouvido colado na porta, tentando entender o que estava acontecendo do lado de fora. Foi quando ouvi uma conversa entre Carmen e Júlia no corredor que meu mundo desmoronou de vez. A nova é pequena demais ainda, mas a Dona Marlene já está recebendo interessados. Diz que vai esperar ela fazer pelo menos 10 anos, que antes disso pode dar problema com a polícia. Pobre menina, respondeu Júlia. Eu lembro quando cheguei. Aqui com 12 anos achando que ia ser babá das crianças pequenas. Se soubesse o que me esperava, tinha corrido daqui no primeiro dia. Naquela noite, não dormi nenhum minuto. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto e tentando processar o que tinha ouvido. Meu pai não tinha me vendido para ser cuidada como uma princesa. Ele tinha me vendido para ser explorada como uma mercadoria quando eu crescesse o suficiente. A sensação que tive foi como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e dado uma volta completa. Aos 8 anos, eu ainda não entendia completamente o que significava tudo aquilo, mas sabia que era algo terrível, algo que ia me destruir por dentro. No dia seguinte, tentei conversar com Carmen sobre o que tinha escutado. Ela me olhou com aqueles olhos cansados, suspirou fundo e me contou sua história. Tinha chegado ali aos 15 anos, trazida por uma tia que disse que ia arranjar um trabalho de doméstica para ela numa família rica. No começo, eu também acreditei que ia ser diferente. Dona Marlene tem essa lábia de convencer até defunto a comprar caixão. Mas a verdade é que nenhuma de nós saiu daqui inteira. A gente vai quebrando aos poucos, todo dia um pedacinho, até não sobrar nada do que a gente era antes. Fernanda, que estava ouvindo nossa conversa, resolveu completar o quadro sombrio. Sabe o que é o pior, Rosângela? Não é nem o que fazem com a gente. O pior é quando você percebe que ninguém lá fora se importa, que sua família vendeu,
você sabendo exatamente para onde estava mandando. Que a sociedade finge que não vê o que acontece aqui porque é mais cômodo fingir que meninas como a gente não existem. As semanas foram passando e eu fui me acostumando com a rotina da pensão. Durante o dia, ajudava com a limpeza e organização da casa. À noite, ficava trancada no quarto enquanto os clientes circulavam pelos corredores. Dona Marlene continuava me tratando bem, mas agora eu conseguia ver a falsidade por trás de cada gesto carinhoso. Ela estava me engordando para o abate, me preparando para o dia em que eu seria útil para o verdadeiro negócio dela. Completei 9 anos dentro daquela pensão, e Dona Marlene fez questão de comemorar meu aniversário com um bolo e presentes. Caros, minha menina está crescendo tão rápido, ela disse, me abraçando com aqueles braços que cheiravam a perfume caro e maldade. Logo, logo você vai poder ajudar mais nas atividades da casa. Eu sabia exatamente que tipo de atividades ela estava se referindo, e o bolo na minha boca teve gosto de terra e desespero. Se você chegou até aqui e está sentindo a mesma revolta que eu senti naqueles dias, se inscreve no canal e me diz, nos comentários, qual foi a maior traição que você já sofreu na sua vida? Não precisa ser igual à minha, mas todos nós já passamos por momentos onde pessoas que deveriam nos proteger escolheram nos entregar. Sua história pode ajudar outras pessoas a se sentirem menos sozinhas na dor. E se você conhece alguém que precisa ouvir que ainda há esperança mesmo depois das piores tragédias, compartilha esse vídeo, porque minha história ainda não acabou e o que vem pela frente vai mostrar que milagres existem, mesmo nos lugares mais escuros. O dia em que fiz 10 anos foi o dia em que minha infância morreu oficialmente. Dona Marlene me acordou mais cedo do que o normal. Me deu um banho perfumado, penteou meu cabelo de um jeito que eu nunca tinha visto e me vestiu com um vestido azul claro que parecia saído de uma vitrine de loja cara. Quando me olhei no espelho, não reconheci a menina que estava refletida ali. Eu parecia uma boneca enfeitada para ser exibida numa prateleira. E, infelizmente, era exatamente isso que eu era para Dona Marlene. Um produto que finalmente tinha chegado ao ponto de ser apresentado ao mercado. Hoje é um dia muito especial, minha querida, ela disse, enquanto aplicava um batom rosa clarinho nos meus lábios de criança. Você vai conhecer seu barão, um homem muito importante e gentil, que vai te ensinar coisas sobre a vida que toda mocinha precisa saber. A palavra barão não era nome verdadeiro, descobri depois. Era como as meninas chamavam o primeiro cliente de cada uma tradição macabra da casa que transformava o momento mais traumático das nossas vidas em algo que elas tentavam romantizar para tornar mais suportável. Ele chegou na pensão no meio da tarde, um homem baixo e gordo de uns 50 anos, com bigode grisalho e roupas caras que não conseguiam esconder o fato de que ele era um monstro vestido de ser humano. Dona Marlene me apresentou a ele como se estivesse vendendo uma joia rara. Esta é a Rosângela, nossa mais nova florzinha. Ela está muito animada para conhecer você melhor. Eu estava longe de animada. Estava morrendo de medo, com o estômago embrulhado e as pernas tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. O homem me olhou de cima a baixo como quem avalia um animal numa feira. Sorriu de um jeito que me deu arrepios na espinha e disse para Dona Marlene: perfeita, exatamente o que eu estava procurando. Você cumpriu sua parte do acordo. Acordo. Palavra que descobri significar que minha violação já havia sido negociada, planejada e paga muito antes de eu sequer saber que ela aconteceria. Dona Marlene recebeu o dinheiro, me deu um beijinho na testa e disse: seja uma boa menina, Rosângela. Faça tudo o que ele mandar e lembre-se de que isso faz parte de crescer. O que aconteceu naquele quarto nos 40 minutos seguintes, não. Vou descrever em detalhes, porque algumas dores não precisam ser revividas palavra por palavra. Vou dizer apenas que foi naquele momento que entendi que meu corpo não era mais meu, que minha vontade não importava para ninguém, e que a partir dali eu seria tratada como um objeto que existia apenas para satisfazer os desejos doentios de homens que pagavam pelo direito de me destruir aos poucos. Quando terminou, ele se vestiu como se tivesse acabado de tomar um café, me deu uma moeda de presente e disse:
Até a próxima vez, bonequinha. Quando ele saiu, Carmen entrou no quarto e me encontrou encolhida no canto, chorando em silêncio e sangrando. Ela não disse nada, apenas me pegou no colo, me levou para o banheiro, me ajudou a me limpar e me colocou na cama. Foi só então que ela falou, com a voz mais baixa que conseguiu. Agora você faz parte do clube, Rosângela. O clube das meninas que tiveram a infância roubada. Dói agora, vai doer por muito tempo, mas você vai aprender a guardar a dor num canto da alma onde ela não consegue te matar por completo. A partir daquele dia, minha rotina mudou completamente. Durante a semana, eu tinha aulas com Dona Marlene sobre como me comportar com os clientes, como sorrir, mesmo quando estava morrendo. Por dentro, como fingir que estava gostando de coisas que me faziam querer vomitar. Nos fins de semana, era posta à disposição de homens que pagavam para fazer comigo coisas que nenhuma criança deveria sequer saber que existiam. Alguns eram violentos, outros fingiam ser carinhosos, mas todos deixavam em mim pedaços de uma sujeira que sabão nenhum conseguia tirar. Dona Marlene tinha um sistema cruel de recompensas e punições para manter as meninas na linha. Quando obedecíamos sem questionar, ganhávamos comida melhor, roupas novas ou algumas horas de liberdade no quintal. Quando resistíamos ou chorávamos na frente dos clientes, ficávamos de castigo no porão escuro da pensão, sem comida e com apenas água suja para beber. O porão era o lugar que todas nós mais temíamos. Um buraco úmido e fedorento, onde ela guardava as meninas que não sabiam se comportar, até que aprendessem a aceitar seu destino em silêncio. Eu passei 3 dias no porão quando completei 11 anos e me recusei a atender um cliente que queria fazer coisas ainda mais terríveis do que o normal. Quando finalmente me tiraram de lá, estava tão fraca e desesperada que prometi para mim mesma que nunca mais voltaria para aquele buraco, mesmo que isso significasse aceitar qualquer humilhação que me fosse imposta. Foi nesse momento que entendi como Dona Marlene conseguia quebrar a resistência de meninas que chegavam ali com personalidade forte. Ela simplesmente torturava nossa dignidade até não sobrar nada dela. Fernanda foi a primeira das minhas companheiras, de quarto, a tentar fugir. Tinha 15 anos e 3 longos anos de pensão nas costas, quando decidiu que preferia morrer na estrada a continuar vivendo aquela vida. Planejou tudo nos mínimos detalhes, juntou um pouco de dinheiro que conseguiu roubar dos clientes mais descuidados e, numa madrugada de domingo, tentou pular o muro dos fundos da pensão. Dona Marlene tinha guardas para impedir exatamente isso, e Fernanda foi pega antes mesmo de chegar na rua. A punição dela serviu de exemplo para todas nós. Dona Marlene a espancou na frente de todas as meninas. Depois a trancou no porão por 1 semana inteira, com apenas água e pão seco. Quando trouxeram Fernanda de volta, ela parecia um fantasma, magra demais, com os olhos vazios e uma marca na testa onde Dona Marlene tinha batido com um cabo de vassoura. A partir daquele dia, Fernanda nunca mais falou sobre fugir. Nunca mais sorriu. Nunca mais demonstrou qualquer sinal de que ainda existia uma pessoa viva dentro daquele corpo que caminhava pelos corredores como um zumbi obediente. Foi observando o que aconteceu com Fernanda que aprendi a lição mais importante dos meus anos na pensão. Resistir abertamente só trazia mais sofrimento, mas isso não significava que eu tinha que desistir completamente de ser uma pessoa. Comecei a guardar pedacinhos de mim mesma em lugares secretos da minha mente, lugares onde Dona Marlene e seus clientes não conseguiam alcançar. Toda noite, antes de dormir, eu me lembrava do cheiro da comida da minha mãe, da voz dela cantando, enquanto lavava roupa, do modo como ela me chamava de minha princesinha. Eram memórias pequenas, mas que me ajudavam a lembrar que um dia eu havia sido amada de verdade, e que talvez um dia pudesse ser amada de novo. Carmen percebeu minha estratégia de sobrevivência e começou a me ensinar outras técnicas que ela havia desenvolvido ao longo dos anos. O segredo, ela me disse numa dessas conversas sussurradas na madrugada, é nunca deixar eles levarem tudo. Sempre guarde um pedacinho da sua alma num lugar que eles não conseguem tocar. Pode ser uma música que sua mãe cantava, pode ser
O cheiro de uma flor que você gostava pode ser até mesmo um sonho idiota que você tinha quando era pequena. O importante é que seja só seu, que seja limpo, que seja uma parte de você que não foi sujada por essa vida. Aos 12 anos, eu já tinha me tornado uma das atrações mais procuradas da pensão. Dona Marlene cobrava mais caro por mim porque eu era nova, bonita e, principalmente, porque havia aprendido a fingir muito bem que não estava morrendo por dentro a cada dia que passava. Os homens gostavam da minha aparente docilidade, da maneira como eu sorria mesmo quando eles estavam me machucando, da forma submissa como eu aceitava tudo sem reclamar. Eles não sabiam que por trás daqueles sorrisos existia uma menina que chorava todas as noites em silêncio e que sonhava com o dia em que pudesse escapar daquele inferno. Quando completei 14 anos, algo dentro de mim começou a mudar. Não era mais apenas resignação ou a estratégia de sobrevivência que Carmen tinha me ensinado. Era uma raiva surda que crescia no meu peito como um tumor maligno. Eu observava os homens que me usavam e começava a odiá-los, não apenas pelo que faziam comigo, mas pela facilidade com que eles voltavam para suas vidas normais depois de destruir um pedaço da minha alma. Eles saíam daqueles quartos, iam para casa beijar suas esposas, abraçar seus filhos, fingir que eram pessoas decentes, enquanto eu ficava ali, mais morta por dentro a cada dia que passava. A pensão havia se expandido nos últimos anos. Dona Marlene tinha comprado a casa do lado e derrubado a parede do meio, criando um complexo maior que podia abrigar mais meninas e atender mais clientes. Agora éramos 15 ao todo, de idades entre 9 e 19 anos, cada uma mais quebrada que a outra, cada uma com sua própria história de traição familiar e dor silenciosa. As mais novas me olhavam do mesmo jeito que eu olhava para Carmen quando cheguei, como se eu fosse uma veterana que poderia ensinar os segredos de como sobreviver àquele mundo sem enlouquecer completamente. Foi nessa época que conheci Estela, uma menina de 13 anos que tinha chegado havia poucos meses, trazida por um padrasto que disse para Dona Marlene que ela era muito rebelde e precisava aprender a obedecer. Estela tinha algo que a maioria de nós já havia perdido: fogo nos olhos, raiva que não tinha sido completamente quebrada ainda. Ela me procurou numa dessas noites em que o movimento da pensão estava mais calmo e disse algo que mexeu comigo profundamente. Rosângela, a gente não pode ficar aqui para sempre. Tem que ter uma maneira de sair desse inferno. Comecei a prestar mais atenção nas conversas de Dona Marlene com seus capangas, nos horários em que os guardas trocavam de turno, nas rotinas da casa que poderiam ser exploradas. Não era exatamente um plano de fuga ainda. Era mais uma necessidade, de acreditar que existia alguma possibilidade de escapar, mesmo que remota. Estela e eu passamos a conversar baixinho sempre que podíamos, criando teorias sobre como seria a vida do lado de fora, imaginando lugares para onde poderíamos ir se um dia conseguíssemos atravessar aqueles muros. Mas Dona Marlene não era estúpida. Ela percebia quando as meninas começavam a sonhar alto demais, a criar laços muito profundos entre si, a desenvolver ideias perigosas de liberdade. Uma manhã, acordei e a cama de Estela estava vazia. Perguntei para as outras meninas onde ela estava, mas todas desviaram o olhar e fingiram que não sabiam de nada. Foi Carmen quem finalmente me contou a verdade, sussurrando no meu ouvido durante o almoço. Ela foi vendida para uma casa em outro estado. Dona Marlene disse que ela estava influenciando mal as outras meninas. A notícia me atingiu como um soco no estômago. Estela havia sido arrancada da minha vida da mesma forma que eu havia sido arrancada da vida do meu pai, como uma mercadoria inconveniente que precisava ser transferida para outro lugar. Naquela noite, chorei como não chorava há anos, não apenas pela perda da minha amiga, mas pela compreensão brutal de que Dona Marlene tinha poder suficiente para nos separar, nos vender, nos descartar sempre que quisesse. Éramos menos que animais de estimação para ela. Éramos apenas números numa planilha de lucros e perdas. Foi depois da partida forçada de Estela que comecei a ter os pesadelos mais terríveis da minha vida. Sonhava que estava sendo perseguida.
por sombras sem rosto que queriam me arrastar para lugares ainda piores que a pensão. Acordava gritando no meio da madrugada, suada e com o coração disparado, e tinha que morder a língua para não acordar as outras meninas. Carmen percebia meu estado e, às vezes, sentava na minha cama, passava a mão no meu cabelo e cantarolava baixinho até eu conseguir dormir de novo. Aos 15 anos, eu já era considerada uma das veteranas da casa. Dona Marlene me deu a responsabilidade de treinar as meninas mais novas, ensinar a elas como se comportar com os clientes, como fingir prazer quando sentiam dor, como sorrir quando queriam chorar. Era uma tarefa que me destruía por dentro, porque significava que eu estava me tornando cúmplice do mesmo sistema que havia me quebrado. Mas recusar não era uma opção. As consequências de desobedecer Dona Marlene, eu já conhecia bem demais. Uma das meninas que tive que treinar se chamava Amanda. Tinha apenas 9 anos e havia sido trazida por uma mãe viciada em drogas que devia dinheiro para pessoas perigosas. Quando olhei nos olhos dela, vi a mesma inocência perdida que eu tinha quando cheguei ali. E algo dentro de mim se quebrou de uma maneira diferente. Não consegui fazer aquilo. Não consegui ser o instrumento que prepararia mais uma criança para o abate. Disse para Dona Marlene que estava doente, que precisava descansar alguns dias, qualquer desculpa para não ter que olhar nos olhos de Amanda e explicar para ela o que a esperava. Dona Marlene não gostou da minha recusa. Na mesma noite, mandou 2 dos seus capangas me levarem para o escritório dela, uma sala nos fundos da pensão onde ela resolvia os problemas disciplinares. Era um lugar que cheirava a mofo e medo, com uma mesa grande onde ela ficava sentada, como uma rainha perversa decidindo o destino das suas súditas. Rosângela, ela disse com aquela voz que fingia ser maternal, você está aqui há 7 anos. Eu te dei casa, comida, roupa, proteção. E agora você quer me desobedecer por causa de uma menina qualquer que acabou de chegar? Respondi que não conseguia fazer aquilo com Amanda, que ela era pequena demais, que talvez pudéssemos esperar mais um tempo. Dona Marlene riu, um riso gelado que ecoou pelas paredes daquele escritório maldito. Você esqueceu como chegou aqui? Menina? Você tinha 8 anos e eu não esperei, porque negócio é negócio. Amanda vai aprender do mesmo jeito que você aprendeu, e você vai ensinar ela, queira ou não queira. Foi nessa noite que levei minha primeira surra séria desde que havia aprendido a obedecer. 2 homens me seguraram enquanto Dona Marlene usava um cinto de couro para me ensinar que questionamento não era tolerado na casa dela. Cada golpe vinha acompanhado de uma lição. Você não pensa por si mesma. Crack, você faz o que eu mando. Crack, você é minha propriedade até eu decidir te vender ou te jogar fora. Crack. Quando terminaram, eu estava no chão, com o corpo todo doendo e o rosto inchado, mas com uma certeza cristalina na mente. Um dia eu sairia dali, nem que fosse em cima de um carro funerário. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava dos ferimentos, Amanda veio várias vezes até o meu quarto. Ela não falava muito, apenas ficava sentada na beirada da minha cama, me olhando com aqueles olhos grandes e assustados. Numa dessas visitas, ela perguntou baixinho: Rosângela, você tentou me proteger? Assenti com a cabeça, porque falar ainda doía muito. Ela segurou minha mão com suas mãozinhas frias e disse: quando eu crescer, vou te proteger também. Foi nesse momento que entendi que minha resistência não havia sido completamente inútil. Mesmo apanhando, mesmo sendo quebrada mais uma vez, eu havia mostrado para Amanda que ainda existia bondade naquele lugar maldito, que nem todas nós havíamos sido transformadas em monstros pela maldade de Dona Marlene. Era uma vitória pequena, quase insignificante, mas que plantou uma semente de esperança no meu coração machucado. Se eu conseguisse manter viva essa fagulha de humanidade, talvez um dia pudesse fazer algo mais do que apenas sobreviver. Talvez pudesse ajudar outras meninas a escapar daquele inferno. Aos 17 anos, eu já havia me tornado um fantasma andante dentro da pensão. 7 longos anos naquele lugar tinham me transformado numa versão oca de mim mesma. Alguém que executava as funções exigidas com eficiência mecânica.
mas que por dentro estava mais morta do que viva. Meu corpo havia se desenvolvido de uma forma que atraía ainda mais clientes, e Dona Marlene me cobrava como se eu fosse um artigo de luxo numa loja cara. Eu havia aprendido a desligar completamente minha mente durante os atendimentos, a me transportar para um lugar interno onde nada daquilo podia me tocar verdadeiramente. Foi numa noite chuvosa de março que minha vida tomou uma direção que eu jamais poderia ter imaginado. Entre os clientes habituais da pensão, apareceu um homem diferente dos outros, mais jovem, com uns 25 anos, roupas simples e um olhar que não carregava a crueldade doentia que eu estava acostumada a ver. Ele se chamava Ricardo e era jornalista de um jornal pequeno de Vitória que estava investigando uma rede de tráfico de menores que operava no interior do estado. Ricardo não tinha vindo à pensão como cliente. Tinha vindo como investigador, disfarçado, tentando reunir evidências para uma reportagem que poderia derrubar todo o esquema de Dona Marlene. Quando me viu, algo no seu rosto mudou. Talvez tenha sido minha idade aparente, talvez a tristeza profunda que eu não conseguia mais esconder, mesmo fingindo estar bem. Mas ele me olhou de uma forma que ninguém havia me olhado em 9 anos. Como se eu fosse uma pessoa de verdade, não um objeto à disposição. Naquela primeira noite, ele pagou para ficar comigo por 2 horas, mas não fez nada além de conversar. Perguntou meu nome verdadeiro, minha idade, como eu havia chegado ali. No começo, fiquei desconfiada. Achei que era algum tipo de teste de Dona Marlene para ver se eu falaria coisas que não devia. Mas havia algo genuíno na voz dele, uma preocupação, real, que me fez baixar um pouco a guarda. Contei algumas coisas, não tudo, apenas o suficiente para que ele entendesse que eu estava ali contra minha vontade há muito tempo. Ele voltou na semana seguinte, e na outra, sempre com a mesma postura respeitosa, sempre fazendo perguntas cuidadosas sobre o funcionamento da casa, sobre as outras meninas, sobre Dona Marlene e seus capangas. Aos poucos, comecei a entender que ele não era apenas um cliente curioso. Era alguém que queria ajudar de verdade. Numa dessas conversas, ele me disse baixinho: Rosângela, se eu te dissesse que existe uma maneira de sair daqui, você teria coragem de tentar? Meu coração disparou com uma intensidade que eu não sentia há anos. A possibilidade de liberdade, que havia sido enterrada sob camadas de resignação e desespero, ressurgiu como uma chama pequena, mas persistente. Como? Consegui sussurrar, mal acreditando que estava fazendo aquela pergunta. Ricardo me explicou que estava trabalhando com a Polícia Federal e com organizações que resgatavam meninas em situação de exploração. Eles precisavam de informações detalhadas sobre o funcionamento da pensão, nomes de clientes importantes, evidências que pudessem ser usadas para fechar o lugar e prender Dona Marlene. Durante os meses seguintes, me tornei uma espiã dentro da própria prisão. Comecei a prestar atenção em conversas que antes ignorava, a memorizar nomes e rostos de clientes influentes, a observar os horários e rotinas dos guardas. Ricardo me ensinou algumas técnicas básicas de investigação, como gravar conversas escondida usando um pequeno gravador que ele me deu, como fotografar documentos sem ser vista, como repassar informações de forma segura. O trabalho era perigoso porque Dona Marlene tinha olhos e ouvidos por toda parte. Qualquer mudança no meu comportamento poderia despertar suspeitas, e as consequências de ser descoberta seriam muito piores do que qualquer punição que eu já havia recebido. Mas pela primeira vez em quase 10 anos, eu tinha um propósito, além da mera sobrevivência. Estava fazendo algo que poderia não apenas me libertar, mas também salvar as outras meninas que estavam presas naquele inferno comigo. Carmen foi a primeira a perceber que algo havia mudado em mim. Numa dessas madrugadas em que a casa estava silenciosa, ela me procurou e disse: Rosângela, você está diferente. Tem uma luz nos seus olhos que não via há muito tempo. O que está acontecendo? Tive que tomar uma decisão difícil: confiar nela ou continuar trabalhando sozinha. Escolhi confiar, porque sabia que Carmen era a pessoa mais leal e corajosa que eu conhecia naquele lugar.
Quando contei para ela sobre Ricardo e o plano de investigação, ela ficou em silêncio por vários minutos. Depois, pegou minhas mãos e disse: "Se existe uma chance real de sairmos daqui, eu vou ajudar você. Não importa o risco. Prefiro morrer tentando ser livre do que continuar vivendo como escrava." A partir daquele momento, tínhamos uma aliada preciosa na nossa missão. Carmen conhecia segredos da pensão que nem eu sabia. Esconderijos onde Dona Marlene guardava documentos importantes, conversas que ela havia escutado sobre negócios ilegais, nomes de pessoas poderosas que protegiam o esquema em troca de favores especiais. A investigação estava progredindo quando aconteceu algo que quase destruiu tudo. Amanda, a menina de 9 anos que eu havia tentado proteger anos antes e que agora estava com 13, começou a demonstrar sinais de que não estava aguentando mais a vida na pensão. Ela havia se tornado retraída, recusava-se a comer e tinha episódios de choro descontrolado que duravam horas. Numa dessas crises, ela tentou se jogar da janela do 2º andar e só não conseguiu porque Júlia a segurou no último momento. Dona Marlene ficou furiosa com o incidente. Na cabeça dela, tentativas de suicídio eram má publicidade para o negócio e demonstravam falta de controle sobre as meninas. Ela decidiu que Amanda era um problema que precisava ser resolvido definitivamente. Na manhã seguinte, ouvi uma conversa entre ela e um dos capangas sobre descartar a mercadoria defeituosa de uma maneira que não levantasse suspeitas. Meu sangue gelou quando entendi que eles estavam planejando matar Amanda e fazer parecer acidente. Não podia deixar aquilo acontecer. Amanda era quase como uma irmã mais nova para mim. E mesmo que isso comprometesse toda a investigação, eu não conseguiria viver comigo mesma sabendo que poderia ter salvado ela e não fiz nada. Contei para Ricardo na nossa próxima reunião e ele disse que precisávamos acelerar todo o processo. A operação policial que estava sendo planejada para algumas semanas mais tarde teria que acontecer imediatamente, mesmo que não tivéssemos ainda todas as evidências necessárias. Na noite anterior à operação, mal consegui dormir. Misturavam-se no meu peito a esperança de finalmente ser livre e o terror de que algo desse errado e todas nós fôssemos punidas de forma terrível. Carmen ficou acordada comigo e passamos horas conversando sobre como seria nossa vida depois, dali. "Sabe o que eu mais quero fazer quando sair?" ela me disse. "Quero comer um prato de comida sem ter que agradecer a ninguém por ele. Quero dormir uma noite inteira sem ninguém bater na minha porta. Quero andar na rua sem olhar por cima do ombro." Eram desejos simples, mas que para nós pareciam sonhos impossíveis de alcançar. A operação aconteceu numa madrugada de terça-feira. Eu estava no meu quarto quando ouvi os primeiros ruídos estranhos. Sirenes distantes que foram ficando mais próximas, gritos de comando, portas sendo arrombadas. Meu coração disparou quando percebi que era realmente verdade, que depois de tantos meses de planejamento, o momento da libertação havia chegado. Acordei Carmen e as outras meninas do quarto, e todas ficamos abraçadas, tremendo de medo e expectativa. Os policiais federais invadiram a pensão como um furacão. Dona Marlene tentou resistir, gritando que tinha direitos, que conhecia pessoas importantes, que aquilo era um equívoco. Mas desta vez suas ameaças e influência não funcionaram. Eles haviam trazido mandados de prisão não apenas para ela, mas também para seus capangas e para vários clientes importantes cujos nomes estavam na lista que eu havia ajudado a compilar. Ver aquela mulher que havia controlado cada aspecto da minha vida por 9 anos sendo algemada e levada embora foi um dos momentos mais surreais e libertadores que já vivi. Ricardo estava entre os policiais que entraram na pensão. Quando me viu, sorriu de uma forma que transmitia alívio e orgulho ao mesmo tempo. "Você conseguiu, Rosângela. Você ajudou a salvar não apenas a si mesma, mas todas essas meninas." Olhei ao redor e vi 15 meninas como eu, algumas chorando, de alegria, outras ainda em choque, todas tentando processar o fato de que o pesadelo havia acabado.
Amanda correu para mim e me abraçou com força, sussurrando no meu ouvido: "Você me protegeu de verdade." O processo de reintegração à sociedade foi mais difícil do que eu imaginava. Depois de 9 anos vivendo como prisioneira, a liberdade era assustadora. Tudo parecia grande demais, rápido demais, complicado demais. Ricardo me ajudou a conseguir um lugar numa casa de apoio para meninas resgatadas de situações de exploração, onde tive acesso à terapia psicológica, educação formal e treinamento profissional. Carmen ficou na mesma casa e foi um alívio imenso ter alguém que entendia completamente pelo que eu havia passado. Os pesadelos continuaram por muito tempo. Às vezes acordava no meio da noite achando que ainda estava na pensão, que tudo havia sido apenas um sonho cruel. Mas aos poucos, com a ajuda dos terapeutas e o apoio das outras sobreviventes, comecei a reconstruir minha identidade. Aprendi que eu não era definida pelos horrores que havia sofrido, mas pela coragem que tive de resistir e de lutar pela liberdade. Hoje, aos 73 anos, quando olho para trás e vejo toda a jornada que percorri desde aquela menina de 8 anos que foi vendida pelo próprio pai, sinto uma mistura de dor e orgulho que é difícil de descrever. A dor nunca vai embora completamente. Existem cicatrizes na alma que não se fecham por completo, memórias que insistem em voltar nos momentos mais inesperados. Mas o orgulho, o orgulho de ter sobrevivido, de ter ajudado outras pessoas a se libertarem, de ter construído uma vida digna depois de tanto sofrimento, esse orgulho me sustenta todos os dias. Depois de sair da casa de apoio, consegui terminar meus estudos e me formar em serviço social. Era uma escolha óbvia. Queria dedicar minha vida a ajudar outras pessoas que haviam passado por situações similares à minha. Comecei trabalhando em ONGs, que resgatavam meninas em situação de exploração, depois me especializei em terapia para sobreviventes de trauma e eventualmente abri meu próprio centro de apoio. Ao longo dos anos, ajudei centenas de meninas e mulheres a reconstruírem suas vidas depois de experiências devastadoras. Ricardo e eu mantivemos contato ao longo de todos esses anos. Ele continuou seu trabalho como jornalista investigativo, especializando-se em casos de tráfico humano e exploração sexual. A reportagem sobre a pensão de Dona Marlene ganhou prêmios nacionais e internacionais, e, mais importante que isso, ajudou a expor toda uma rede de exploração que operava no Espírito Santo e estados vizinhos. Dezenas de outras casas foram fechadas, centenas de meninas foram resgatadas, e muitas pessoas poderosas, que se achavam intocáveis, acabaram atrás das grades. Dona Marlene foi condenada a 25 anos de prisão por tráfico de menores, exploração sexual, cárcere privado e uma série de outros crimes. Morreu na cadeia aos 72 anos, sozinha e esquecida, sem ninguém para chorar por ela. Quando soube da notícia, não senti alegria nem tristeza, apenas um vazio estranho, como se um capítulo muito longo e doloroso da minha vida tivesse finalmente se fechado. Algumas das outras meninas comemoraram, mas eu não consegui. Aquela mulher havia roubado tanto de nós que nem mesmo sua morte poderia devolver. Carmen se tornou enfermeira e trabalhou por muitos anos num hospital em Vitória. Ela se casou com um homem bom que conheceu na casa de apoio. Ele também era sobrevivente de abuso, e eles se entendiam de uma forma que pessoas que não passaram por traumas similares raramente conseguem entender. Tiveram 2 filhos, que criaram com todo o amor e proteção que nós nunca tivemos. Carmen morreu há 5 anos, vítima de um câncer agressivo, mas morreu em paz, rodeada pela família que ela construiu e sabendo que havia transformado sua dor em força para ajudar outras pessoas. Amanda se tornou advogada e dedica sua carreira a defender crianças em situação de risco. Ela diz que foi inspirada pelo modo como tentei protegê-la quando éramos pequenas e que queria retribuir ajudando outras crianças que não tinham ninguém para defendê-las. Nos falamos regularmente e sempre que a vejo, me lembro de que mesmo nos momentos mais escuros da pensão, ainda éramos capazes de cuidar umas das outras, de manter viva a humanidade que Dona Marlene tentava matar em nós. Nunca me casei, nem
Tive filhos biológicos, mas não por falta de oportunidade. Conheci homens bons ao longo da vida, homens que me amaram e me respeitaram, mas sempre senti que minha missão era maior do que construir uma família tradicional. As centenas de meninas que passaram pelo meu centro de apoio foram minhas filhas. Cada vida que ajudei a reconstruir foi minha vitória contra o mal que tentou me destruir. Tenho netas espalhadas pelo Brasil inteiro, mulheres que foram minhas pacientes quando crianças e que hoje são mães, profissionais bem-sucedidas, pessoas que conseguiram superar seus traumas e construir vidas plenas. Meu pai morreu quando eu tinha 32 anos, vítima de cirrose hepática. Nunca voltei a falar com ele depois daquele dia em que me vendeu para Dona Marlene. Soube da morte dele através de vizinhos antigos que me procuraram para saber se eu queria comparecer ao funeral. Não fui. Não senti raiva nem tristeza. Apenas um vazio, como se fosse a morte de um estranho que por acaso havia cruzado meu caminho uma vez. Algumas pessoas me criticaram por isso, disseram que eu deveria perdoar, que ele era meu pai apesar de tudo. Mas perdão não é obrigação, é escolha, e eu escolhi usar minha energia emocional para curar minhas feridas, não para justificar as dele. Nos últimos anos, comecei a escrever um livro sobre minha experiência e sobre o trabalho que desenvolvi, com sobreviventes de trauma. Não é fácil revisitar essas memórias, mas sinto que é importante documentar não apenas o horror pelo qual passamos, mas também a possibilidade de superação e reconstrução. Quero que outras pessoas que estão passando por situações similares saibam que é possível sobreviver, que é possível reconstruir uma vida com significado depois do pior pesadelo. Hoje, quando acordo de manhã na minha casa, simples, mas confortável em Vitória, sinto uma gratidão profunda por estar viva, por estar livre, por ter conseguido transformar minha dor em propósito. Ainda tenho pesadelos às vezes, ainda sinto ansiedade em situações que me lembram do passado, mas também sinto uma paz que aquela menina de 8 anos vendida pelo pai jamais poderia imaginar que fosse possível alcançar. A última vez que visitei Colatina foi há 2 anos para dar uma palestra sobre prevenção ao tráfico humano numa escola pública. Passei pela rua onde ficava nossa antiga casa, que hoje é um lote vazio coberto de mato. Passei também pelo local onde funcionava a pensão de Dona Marlene, que foi demolida anos atrás, e hoje é uma praça com um parquinho infantil. Ver crianças brincando no mesmo lugar onde tantas de nós sofremos foi uma experiência surreal e, de certa forma, redentora. É como se a alegria delas estivesse limpando energicamente toda a tristeza que aquele lugar carregou por tanto tempo. Se você chegou até o final desta história, muito obrigada por ter me dado sua atenção, por ter escolhido ouvir minha dor e minha superação com respeito e carinho. Se esta história te tocou de alguma forma, se você aprendeu algo ou se lembrou de alguém que precisa de ajuda, peço que se inscreva no nosso canal e que use os comentários para compartilhar suas próprias experiências de superação. Não precisam ser iguais à minha. Cada um tem sua própria jornada de dor e cura. Mas quando dividimos nossas histórias, quando quebramos o silêncio que protege os monstros, nós criamos uma rede de apoio que pode salvar vidas. Me conte, o que você aprendeu com esta história? Como você pode usar essa experiência para proteger as crianças ao seu redor? Que lição você vai levar para a sua vida? Seus comentários podem ser exatamente o que alguém precisa ler para encontrar coragem de denunciar, de buscar ajuda, de acreditar que existe vida depois do trauma. Somos mais fortes quando estamos unidos e juntos podemos quebrar qualquer silêncio, derrubar qualquer muro, proteger qualquer criança. Um abraço apertado no coração de cada um de vocês e lembrem-se sempre, sobreviver não é pouco, é tudo. E vocês são mais corajosos do que imaginam.